Fala pessoal, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Aqui é o nosso Deus não está morto. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu estou aqui para ler com vocês Atos capítulo 12, para a gente ser edificado pela palavra de Deus. E nesse vídeo vamos aprender com a palavra de Deus como a gente pode vencer os nossos inimigos pela oração. Como a oração protege um crente, e não só protege, como livra o crente de vários males. Vamos ler aqui, ó. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago de mão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 esmolas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Saindo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas, e descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, a gente vê que Pedro é livre da prisão por meio da oração da igreja. O anjo do Senhor livrou Pedro da prisão por meio da oração da igreja. Então, presta atenção nisso aqui. Satanás tem perseguido nesses dias muitos cristãos ao redor do mundo, e de fato, isso é verdade, isso é bíblico. A gente leu lá em Mateus 24 sobre as perseguições e tudo mais. Mas talvez 90% do que acontece hoje no mundo não seria dessa forma se as igrejas orassem mais pelas pessoas e se as pessoas intercedessem mais umas pelas outras. A gente tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas nós temos que usar isso para orar pelas pessoas que estão à nossa volta. Tem muito cristão morrendo ao redor do mundo, apanhando mesmo, perdendo sua vida porque a igreja não ora, porque a igreja não intercede e porque nós não temos uma vida de oração muito fervorosa e nós não oramos como povo. Nós devemos orar mais. Nós devemos interceder mais. Por quê? Porque quando nós estamos em qualquer lugar, meus irmãos, seja aqui, seja lá, seja acolá, nós temos que orar antes de ir e antes de voltar. Deus tem que estar na frente. Nós devemos orar
Porque senão acontece isso aqui, ó, a pessoa é morta. Por quê? Porque naquela época se matava, literalmente, qualquer coisa já matavam as pessoas. Isso era muito comum no Oriente Médio naquela época e é comum hoje, né? Muita gente está morrendo lá no Oriente Médio. Por quê? Porque as pessoas aqui não oram. Nós devemos orar pelos nossos irmãos perseguidos. É isso que nós aprendemos com esse texto e nós aprendemos isso. E a perseguição ela começa vindo na liderança, né? Começa a perseguir os Pedros da vida, começa a perseguir os Paulos e ela vai indo até chegar na igreja toda. Então, para que nós sejamos um povo que vive em tranquilidade, não é que nós não vamos ter lutas, mas para a gente viver em tranquilidade nesse mundo, nós temos que ter uma vida de oração. Isso é bíblico, meus irmãos. Por isso que muitos irmãos morrem hoje. Claro que é um testemunho do evangelho, mas muitas vezes é falta de oração da igreja. Muitas vezes é falta da igreja se levantar em oração por toda a nação, pelo seu povo. Nós não devemos pensar só em oração quando é um momento de política, de troca de governo. Não, nós devemos orar todos os dias, todos nós, todos que estão assistindo isso aqui. Orar todos os dias pelas pessoas que estão à nossa volta. Orar por nossas famílias, orar por nossos amigos, orar até pelos nossos inimigos. Todos os dias levantar um clamor, orar como igreja. Porque quando a gente faz isso, a gente desfaz as obras de Satanás. Satanás todos os dias tem um plano de atacar alguém, mas se nós temos uma vida de oração, nós podemos acabar com as obras de Satanás, por meio do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, entenda isso. A morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de lançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, meus irmãos, a gente aprende aqui muito sério mesmo, que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então, quando a gente quer pregar o evangelho para esse mundo que hoje precisa de Deus, a gente precisa ter uma vida de oração, meus irmãos. A gente vê aqui Herodes aqui, ele foi aqui a gente vê que o anjo do Senhor o feriu, né? Por não haver dado glória a Deus. Se o anjo do Senhor feriu Herodes, que era um cara poderoso, imagina o que ele pode fazer com a gente se a gente não está alicerçado sobre Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos sim ter uma vida de oração e declarar a palavra de Deus todos os dias, declarar a palavra de Deus sobre aquela situação, sobre aquele problema. Porque, meus irmãos, é essas nossas armas. O mundo tem as armas dele. De fato, eu sou a favor do posse de armas, tá? Eu sou a favor de ter armas, inclusive isso é bíblico. Inclusive os discípulos, eles tinham, a palavra de Deus fala que se você não tem uma espada, compre uma, né? Leve. Inclusive se você ler lá. Então, ter armas era normal na sociedade antiga, tá? Isso aí é porque hoje as pessoas têm uma mentalidade muito socialista. Mas era normal no tempo antigo ter armas. Mas as nossas maiores armas não são as terrenas. Nossas maiores armas são as armas espirituais. Eu sei que tudo isso que eu tô falando agora pra você pode escandalizar muita gente, mas é por causa da falta de conhecimento de história que as pessoas têm. Muita falta de conhecimento. Mas assim, ó, irmãos, é bíblico nós orarmos. E é bíblico nós termos essa vida de intercessão e oração. Por quê? Porque o mundo precisa da gente. Nós hoje somos escolhidos por Deus para orar por esse mundo, para declarar a palavra de Deus, declarar a salvação, declarar o amor de Jesus, porque nada pode parar cristãos que vivem uma vida de oração. Não existe Nero, não existe Herodes, não existe anticristo que pare uma igreja que ore. O mundo tem as suas armas carnais, pegam em armas carnais. Nós usamos as armas espirituais, que é o jejum, a oração e a leitura da palavra. E é o conhecimento da palavra que nós vamos falar a palavra e Deus vai ouvir a palavra e Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele falou. Porque Deus disse, haja luz e houve luz. Lá em Gênesis a gente lê isso e aquilo que Ele falou aconteceu. Porque pela palavra todas as coisas foram criadas. Então quando nós falamos a palavra, nós somos aqueles que liberam os céus na terra.
E veja, aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Herodes foi humilhado por Deus. Por quê? Porque ele se exaltou como um Deus. Assim Deus vai fazer com o anticristo, que vai se achar o cara mais importante. Deus faz isso com os anticristos que se levantam contra a igreja. Se acham, perseguem uns, matam outros, mas não vão parar a igreja, porque a igreja está alicerçada sobre Jesus Cristo, e a igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor, obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Dá-nos esperança nesse mundo, Senhor Deus. Oro para toda a igreja perseguida do Oriente Médio, junto com meus irmãos aqui. Nós oramos e que o sangue de Jesus cobra a vida dessas pessoas que estão aqui assistindo isso aqui. Em nome de Jesus, que praga nenhuma toque na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus cubra essa geografia aqui. Em nome de Jesus, essa geografia que esteja coberta agora pelo sangue de Jesus. Que mal algum toque na sua família, que mal algum toque na sua casa. Em nome de Jesus, que essa palavra aqui de oração sirva para mim e para você aprender a orar mais, interceder mais, conquistar espiritualmente os ambientes espirituais, e depois ir lá com a palavra de Deus e libertar as pessoas por meio do Evangelho de Cristo, porque Jesus em Cristo reconciliou consigo o mundo e nós devemos fazer o mesmo. Olhar para as pessoas como pessoas que devem ser alvos da mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine na sua vida. Até amanhã, que a paz de Cristo reine na sua casa. Amém? Deus te abençoe.